Saudações virtuais. Hoje eu quero conversar com vocês porque eu estou bem indignado com a capacidade que o ser humano tem de perder tempo. Do que eu estou falando? Amanhã é dia 7 de outubro, tá? Eu moro em Santa Catarina e vai ter um plebiscito para fazer uma escolha sobre se o Sul aqui concorda ou não que o Sul vire um país separado do Brasil. O movimento Sul é meu país. Essa bobagem que você escuta há anos e que eu particularmente escuto há anos aqui no Sul, aqui em Santa Catarina, no sul do país. Por que eu digo que isso é uma bobagem? Porque esse movimento ele não tem nada, nenhuma base técnica, né, legal, que busque melhoria de qualidade de vida. Existe só um discurso. A base desse movimento é muito simples. Ele é um movimento discriminatório. Há uma discriminação principalmente contra o Nordeste brasileiro, né? Um achismo que eu não sei de onde que o Sul tira, que o habitante do Sul seria superior ao nordestino, tá? Uma coisa que beira a xenofobia. Não tem nenhum argumento técnico que embase isso do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, né? Por que eu estou falando isso? Simplesmente porque não há nenhum estudo sério, embasado, técnico, que comprove que o Sul, se tornando um país, será um país melhor que o Nordeste. O que você tem, quando você pega o argumento dos defensores dessa ideia, o que eles argumentam? Qual que é a base? Que o Sul recolhe muito mais impostos que o Nordeste e tem muito menos retorno. E por isso seria justo que o Sul virasse um país e seria um país melhor que os vadios dos nordestinos. Esse é o argumento central. A falácia, desonesto intelectualmente, inclusive, porque as pessoas que não buscam, os desinformados vão atrás desse argumento, eles acham que isso está correto e tem que ser assim mesmo. As pessoas que têm um pouquinho de inteligência e gostam de pesquisar história, vão descobrir que o desnível econômico e de qualidade de vida do Sul em relação ao Nordeste foi uma decisão política. O Nordeste já foi, se você pesquisar a história, né, com um mínimo de isenção e honestidade, você verá que o Nordeste já foi um grande polo de desenvolvimento do Brasil. A industrialização brasileira foi direcionada politicamente para o Sudeste brasileiro. Tá? A migração dos imigrantes europeus foi uma decisão política que fez com que eles tivessem vindo aqui para o Sul. Então há uma exploração, né, um uso da máquina do governo para fortalecer a região Sul-Sudeste premeditadamente, tá? Premeditadamente. Então o Nordeste ele não tem índice de desenvolvimento humano pior porque o nordestino é um bando de vadio, como os sulistas gostam de colocar. Houve uma decisão política de priorizar os investimentos no Sul-Sudeste. Isso a história conta, tá? A história comprova isso com um mínimo de vontade, um mínimo de honestidade de leitura histórica do nosso país. O que aconteceu nos últimos anos é uma compensação. Houve sim um redirecionamento do investimento brasileiro para a região Nordeste, para equilibrar esse desnível de IDH que você tinha. Então, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, houve um direcionamento do investimento para o Nordeste. Só reparando uma injustiça histórica. Nada mais do que isso. Nada mais que isso. Tá? Então essa decisão governamental de equilibrar, eu não consigo enxergar por que isso seria uma coisa ruim. Você tem que ser uma pessoa muito mesquinha, você tem que ser uma pessoa muito preconceituosa para, entendendo o contexto histórico que isso se deu, tá, não entender que era nada mais que justo que o governo brasileiro fazer um investimento prioritário no Nordeste brasileiro, porque há décadas atrás houve um investimento e um direcionamento da industrialização brasileira para o Sul-Sudeste. Nada mais do que compensar essa exclusão do Nordeste na via de desenvolvimento do país. Nada mais justo. Não tem nada de injusto nisso. Tá? O Sul se coloca como um local de uma politização maior que o Nordeste. É um outro argumento que eu acho extremamente falacioso. E os números, a prática não mostra isso. A prática não comprova isso. Tá? Não vamos esquecer que no Sul, se dependesse do Sul do país, o presidente do Brasil em 2014 seria Aécio Neves. Se votar em Aécio Neves é sinal de politização, meu amigo, nós estamos na merda. Estamos na merda. Aécio Neves ganhou de lavada. Em Santa Catarina foi a maior vitória proporcional do Aécio Neves. Isso é politização? Se você pegar os governos estaduais, né, governo por governo, os governos do Sul estão dando de lavada nos governos do Sudeste, nos governos do Nordeste.
Os governadores do Sul são, nossa, exemplos de probidade. Só você pegar os jornais. Só você pegar os casos práticos e você verá que passa longe disso. Então, esse argumento de que o Sul é mais politizado, vota melhor, cai por terra. Cai por terra. O Sul tem um IDH maior que o Nordeste por uma decisão política de décadas atrás, que foi mantida por muito tempo, de direcionamento da industrialização. Simples assim. Vamos aos números, então? Quando as pessoas que defendem essa ideia do Sul é meu país, que por sinal tem um conselho consultivo com 2 pessoas acusadas de improbidade administrativa, não vou citar nomes. Busque as reportagens e você facilmente acha isso na internet. Né? Membros do conselho consultivo do grupo, desse grupo que gestiona essa questão do Sul é meu país, acusados de improbidade administrativa. Então eu fiz algumas pesquisas, eu gosto dos números, e eu acho que os números explicam muita coisa, né? E derrubam muitos argumentos falaciosos. Eu fui avaliar, né, entrar no site, você encontra essas informações com facilidade, tá? Eu não sou nenhum gênio. Você busca no IBGE, nos sites oficiais e encontra isso com muita facilidade. O Nordeste é atrasado, só tem vadio, e o Sul só tem trabalhador. É isso mesmo? Então vamos lá. A produção industrial, nos últimos... o ganho de produtividade da produção industrial, o aumento da produção industrial no país, segundo o IBGE. Sabe qual é o resultado mais expressivo? Pernambuco, um aumento de 14,1%. Espírito Santo em segundo, Mato Grosso em terceiro, em quarto Goiás, em quinto Pará, em sexto Amazonas, em sétimo Santa Catarina. Sul maravilha. Tá? Aí a gente pega, não, tudo bem. O Sul é uma maravilha, é uma ilha de trabalho, de honestidade, de cidadãos né, da melhor espécie. No Nordeste só tem vadio. Né? O Sul é a riqueza e o Nordeste é a pobreza. Vamos aos números? Participação das regiões na formação do PIB brasileiro. Dados do IBGE. Tá? Brigue com o IBGE, não brigue comigo, são os números. 54% da riqueza do nosso país vem do Sudeste. A grande industrialização do país está lá. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ali está 54% da riqueza do nosso país é produzida ali. O Sul, esse lugar maravilhoso, esta Europa, que vai virar a Finlândia, caso vire um país, varia ali nos anos, mas varia entre 15% a 18% do PIB brasileiro. Né? Esse local que só tem trabalhador, que é o lugar mais lindo do planeta Terra. O Nordeste, esse bando de vadio, esse bando de analfabeto, né? Esse bando de eleitor do Lula e da Dilma, tá? Com essa vadiagem toda, produz entre 13% e 15% do PIB. Ou seja, o Nordeste vadio, preguiçoso, incompetente, corrupto, e tudo isso que os nossos sulistas vivem dizendo, tá? Com todos esses defeitos, produz 3% de riqueza a menos que o Sul, que é uma maravilha, que é uma Finlândia. Números, IBGE, reclame com eles. Tá? Então vamos lá, mais alguns números para a gente ver que a situação não é bem assim. Vamos pegar a saúde fiscal dos estados brasileiros. Tá? Saúde fiscal. Dados que os tribunais de contas da União e do Estado têm. Só você procurar. Bem simples de achar também. Tá? Para não ter que confiar em mim. Nem quero que você confie em mim, quero que você busque os dados. Para que você chegue nesses mesmos números. É só ter um pouquinho de honestidade intelectual que você chega. 3 estados brasileiros estão acima do limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de endividamento em relação ao PIB. Tá? São estados que estão com situação fiscal gravíssima. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que você pode se endividar em até 200% a sua receita corrente líquida. 3 estados superam isso. O Rio de Janeiro, a pior situação fiscal do país, 232% de relação dívida PIB. Tá? O Rio Grande do Sul, com 213%. Rio Grande do Sul, né? Fica onde? No Sul Maravilha. Minas Gerais com 203%. Sudeste, locomotiva do país. Um estado está com um percentual acima de 100%, que já é preocupante. Tá? Sua despesa acima de 100%. A ilha de desenvolvimento chamada São Paulo. Né? Todos os outros estão abaixo de 100%, ou seja, dentro do limite. Todos os estados nordestinos. Todos os estados nordestinos. Esse bando de vadio que não serve para nada, que tem que se separar, porque o Sul é a maravilha. Tá?
Somente 3 estados em 2016 investiram mais do que 10% da sua receita corrente líquida. Tiveram saúde financeira para investir mais do que 10% da sua receita corrente líquida. Ceará, Piauí e Bahia. Sul. Não. Então por que isso são só alguns dos números, tá? Existe eu encontrei um estudo, que você também pode encontrar na internet, muito completo, só que ele é muito grande. Então eu não vou dar fonte, eu quero que você procure, você também vai achar, para não dizer que fui eu que estou direcionando. Você acha esse estudo com muita facilidade na internet, tá? Que ele faz um comparativo das despesas da União versus a contribuição das regiões, dos estados. E ele facilmente, cabalmente, fartamente mostra que essa balela, essa conversa de que o Sul sustenta o resto do país, é uma conversa para boi dormir. Tá? O Sul tem muito mais retorno do que diz que tem, tá? E contribui na média em alguns pontos um pouco a mais, em alguns pontos um pouco a menos, tá? Em alguns pontos tem retornos inclusive maiores do que o do Nordeste, tá? É uma falácia. O Sul não sustenta o país, mas nem de longe. É uma grande região, com grande qualidade. Eu moro aqui, a qualidade de vida aqui é excepcional, mas nós não somos a Ilha da Fantasia, tá? Estamos longe de ser essa disparidade com o Nordeste brasileiro. Os números, meus amigos, os números provam que não. E por que eu acho essa questão do Sul, meu país, tá? Uma total imbecilidade, uma total perda de tempo? Porque ela só alimenta uma discussão xenófoba, fascista, né, de afastamento, de preconceito que não faz bem pra ninguém, tá? Um preconceito contra o maravilhoso povo da região norte e nordeste do nosso país, que é riquíssima, tem vários problemas, assim como o sul, o sudeste, o centro-oeste também tem, né? E que na prática jamais sairá do papel. É uma ilusão fenomenal você tentar vender a ideia de que o sul vai se tornar um país. Primeiro porque é inconstitucional. Digo primeiro, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Digamos que esta asneira, esta bobagem, essa loucura, tá, fosse para frente. Nós teríamos que criar uma Constituição nova, teríamos que criar uma estrutura de governo, teríamos que criar uma estrutura de defesa, teríamos que nos reposicionar no mercado internacional. E aí, meu amigo, o que isso aconteceria? Qual é a garantia de que só porque nós temos bons indicadores nós seríamos rapidamente um país desenvolvido? Isso está baseado em quê? Em qual estudo? Sabe uma coisa que poderia acontecer, por exemplo? O empresariado que estivesse aqui ia ter que... a iniciativa privada dessa nova Finlândia, né, na cabeça desses abobados, desse movimento Sou Meu País, esses empresários iam ter que bancar a formação dessa nova estrutura de governo, de defesa, toda uma reformulação da estrutura de comunicação, enfim, a construção de um país. Só que do lado desse país você ia ter o Brasil do Norte, tá, com toda uma estrutura também, uma estrutura de governo que seria herdada do Brasil, porque já está lá, Brasília está lá, a maior parte das Forças Armadas já está lá montada, herdaria toda essa estrutura já do país, falando a mesma língua e com um déficit de infraestrutura maior que o do Sul. Ô amigo, esse Brasil do Norte, para iniciar uma guerra fiscal com o Brasil do Sul, a nova Finlândia, a Finlândia da América, seria um tapa, seria dois palitos, como diz a turma aqui no Sul. Um empresário que não rasga dinheiro, que é ideológico até a página 5, quando começasse a fazer conta, peraí, eu vou ter que bancar toda essa reestruturação de governo, mas o Ceará lá tá me dando incentivo, o Piauí tá me dando incentivo, vai para lá. Mesma língua. Tá? Aí vamos pegar toda a parte de produção mineral do país. Nenhum dos 7 principais produtores de minério em geral, tá, são do sul do país. São Paulo é o 4º, sudeste. Petróleo, 74% mais ou menos, de 70% a 74% da produção de petróleo do Brasil está lá no Rio de Janeiro. Tá? O sul não está entre os maiores produtores de petróleo. Itaipu, como é que ficaria essa questão de Itaipu? Enfim,
questão energética, questão de riquezas naturais, os investimentos que aqui tem lá no Nordeste, que o Nordeste tem aqui, toda essa questão geraria uma série de dificuldades para você tornar esse país, na prática, ele em pleno funcionamento. Tá? A probabilidade de uma guerra fiscal levar as nossas empresas para lá, onde a estrutura já estaria avançada, implantada, é enorme. Mesma língua. Tá? Um país maior, com maior população do que o Sul, mercado consumidor maior, com mais coisa para construir do que aqui. Qual é a garantia de que essa nova Finlândia realmente seria uma nova Finlândia? Nós não temos garantia nenhuma. Então essa conversa, ela é só para alimentar um fascismo, um preconceito que não leva a lugar nenhum, não vai acontecer, não vai sair do papel, a balela, a bobagem, é só para que os sulistas que se acham os reis do universo falarem mal do Nordeste, muitos sem conhecer o Nordeste. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer a região Nordeste do Brasil, que tem vários problemas, não é nenhuma maravilha, mas também tem várias potencialidades. Povo amável, um povo que te trata como se você fosse de casa, tá? Um povo que eu levo no coração, cidades maravilhosas, praias maravilhosas, e que eu tenho muito orgulho de que são do meu país. Tá? O meu sul é belo, o meu sudeste é belo, o meu nordeste é belo, o meu norte é belo, meu centro-oeste, o agronegócio é belo, o nosso país é muito belo. O nosso país é forte, é grande, porque é isso. Tem essas diferenças regionais, mas tem um povo misturado, um povo lindo, tá? E que vai conseguir vencer as suas dificuldades juntos, e não alimentando a discórdia, e não alimentando um separatismo, um preconceito que não leva a lugar nenhum e que nunca deu certo em lugar nenhum do planeta Terra. Aquele abraço.